achei muito legal esse gesto do Diego, porque o que ele e o grupo, o elenco, a diretoria, os funcionários do Flamengo passaram no aeroporto aqui é inadmissível. Foi um absurdo o que aqueles 30, sei lá quantos, não são torcedores, né? Aqueles vândalos. Contraste, mas então coloca pra gente, por favor, a imagem da torcida, poucos torcedores que foram ao Aeroporto Internacional do Galeão na sexta-feira, quando o Flamengo se preparava para embarcar para o Ceará. Vamos lá, Zinho. Então, é por isso que eu destaquei esse gesto aí do Diego. Primeiro, a gente vê isso aí. Agora, isso é inadmissível, cara, sabe? Independente. O Flamengo, ele não está desclassificado na Libertadores. Né? Não está jogando bem, é uma outra coisa. Falta garra, falta isso. Muita gente discute. Eu acho que o que faltava para o Flamengo é uma disposição tática e uma entrega nesses jogadores de cumprir o que o treinador está pedindo. E aí, cobrança dentro do Flamengo, cobrando esses jogadores de fazerem essas funções, como hoje fez, né? A gente vai falar sobre esse esquema tático do Barbieri. Agora, não justifica. O Flamengo podia estar desclassificado, o que fosse. Agredir, né, ir lá para bater em qualquer pessoa. Isso não está certo. Né? E o Diego foi o cara mais cobrado, né, de todos. A gente vai ver quando ele descer aí. Eu fiquei assustado. Eu estava em casa e vendo aqui os canais Fox Sports, não estava trabalhando na sexta-feira. Fiquei assim, esse ali é o Denis, né, que está no Flamengo há muito tempo, é o massagista, é lá da minha cidade, Nova Iguaçu. Ele que estava protegendo, olha o Diego. E os caras em cima, empurrando. E o Diego, no final do jogo, ele falou: não foi tentativa de agressão, eu fui agredido. Inadmissível. Houve agressão. Então isso aí eu não concordo, eu acho que tem que ter a cobrança, não está satisfeito, vai lá, bota a faixa, faz o que vaia, reclama no estádio. Agora, ir lá no aeroporto, em qualquer lugar, para você agredir os jogadores ou qualquer outra pessoa, isso está errado. Né? Eu não concordo. Eu passei por isso, Prieto. Eu estou falando porque eu passei por isso. Teve um jogo que a gente perdeu para o Atlético Mineiro, chegando no Santos Dumont, o meu pai foi agredido. Meu pai tomou um soco no rosto e tomou 6 pontos por causa de vândalos como esses. E teve que eu e o Júlio César, que até se aposentou, o Júlio César que ajudou e outros jogadores desceram, e a gente teve que também partir para a violência contra uns vândalos desses. Tem gente que disse na sexta-feira ou no sábado, porque a gota d'água foi a derrota para o Santa Fé, mas antes foi o empate com o Santa Fé, mas antes do empate com o Santa Fé, já tinha na terça-feira também. Não. Mas poucos torcedores também, hein? Outro ponto, não é a torcida do Flamengo, estamos de acordo. Agora, outro ponto. O Flamengo entrou chegou por uma porta alternativa do Galeão. E alguém avisou. Não estava com o ônibus oficial. E avisaram que era o que porque tem muito ponto político. Lá, PVC, olha o ônibus. Não é o ônibus oficial. A outra lembrança. Esse time do Flamengo que não vinha jogando, que não tem jogado bem e que hoje jogou uma boa partida contra o Ceará, é justo dizer que o Flamengo é líder do campeonato, mas jogou contra o América, contra o Vitória e contra o Ceará. Mas o Ceará nunca tinha perdido de 3 gols de diferença no Campeonato Brasileiro no Castelão. Desculpa, PVC, como está na imagem, e eu estava até concluindo meu raciocínio, por que eu destaquei? O Diego fez o gol no gol contrário a que estava a maior parte da torcida. Ele cruza o campo todinho, faz questão de ir lá e, diferente de muitos jogadores quando tá bravo com a torcida, porque foi vaiado e tudo, não comemora, fica chateado. Eu achei legal a atitude dele, porque ele quis dizer o seguinte: essa é a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo não são 30, 40 que estava lá no aeroporto para agredir, que não é a atitude do torcedor. Agora, muita gente critica que o Diego fala muito bem, mas não está jogando bem. Mas ele não foge de entrevista, perdendo ou ganhando, ele está lá para dar entrevista, ele se posiciona, ele não foge do jogo, jogando bem ou mal, mas ele não se omite no jogo. Eu não estou dizendo que ele está jogando muito bem, não, eu concordo, que ele não vinha jogando muito bem. Mas hoje o posicionamento que o Barbieri colocou ele, mais adiantado, trouxe o Paquetá para ficar mais perto do Cuejá, abriu o Everton Ribeiro pela direita e os próprios jogadores comunicaram com o treinador. Porque o Everton Ribeiro falou para o Barbieri: eu me sinto melhor jogando pelo lado direito. O menino Paquetá tem mais força, é mais jovem, né, Edmundo? Com certeza. A gente sabe como é que é isso. Veio mais por trás. E o Diego ficou mais à frente, um pouquinho mais perto do Dourado. E o Vinícius Júnior fez a diferença também. Mas assim, mérito para o Barbieri, que montou um esquema vendo que o Paquetá não estava rendendo,
pela direita, o Everton Ribeiro pode ocupar aquele lugar, independente se for América Mineiro, Ceará, é o Campeonato Brasileiro. Foi lá, ganhou, jogou melhor e aí fala assim, porque jogou com raça? Não, organização tática e os jogadores cumpriram. O que eu estava colocando era que o Flamengo, apesar de alguém poder dizer que ganhou do América, que tem 7 pontos, mas contra América, Vitória e Ceará, o Ceará nunca tinha tomado 3 gols de diferença no Castelão na história do Campeonato Brasileiro. E outro ponto, o Flamengo nesse ano perdeu com o time titular um jogo. Nós estamos discutindo a derrota para o Botafogo. O Flamengo tem a discussão do ano passado, chegou em 3 finais e só ganhou o título carioca, mas esse ano o Flamengo perdeu com o time reserva para o Fluminense, com o time misto para o Macaé e com o time titular para o Botafogo. Muito legal essa imagem. Não, e até dá para abrir um parênteses, poderia estar líder, se não fosse aquela péssima arbitragem lá no Vitória. Não, ele é o líder. Ele é o líder. Não, ele é o poderia estar com 9 pontos. Sim, perfeito. Tá com 9 Concordo, pontos. é verdade. Vamos ver se vocês concordam comigo também. Então, ali não é a representação da torcida do Flamengo, certo? Não da briga. Da confusão, não é, né? Então, enche a tela aí com a vitória do Flamengo, para a torcida do Flamengo que apoia o time. Veja aí, 3-0 Castelão, público 51.952. Público total, 52.952 e a renda, R$ 1.636.169. Edmundo, Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro. Vamos com os gols aí de Vinícius Júnior e Diego, então. Então, eu estou ouvindo atentamente aqui tudo que está sendo falado. Primeiro, me chateia quando você vê, tem camisa ali de torcida organizada. E aí me dá a certeza de que é orquestrado mesmo. É outro tom. É outro tom, e aí isso me preocupa. Agora, quando você fala de Cuejar, Paquetá, Everton Ribeiro, Diego, Vinícius Júnior, Dourado. E Dourado, Henrique Dourado, cara, você fala de um time bom, de um ótimo time. O que falta a esse time? Produzir. E, enfim, também não gosto desse outro ditado que diz que você aprende na dor. Não gosto, não acho, mas eu acho que serviu muito para unir esse grupo, sabe? E a conversa, e a união, e o dia a dia mais próximo. Por isso que eu falei aqui umas 2, 3 semanas atrás, que tem que ter o churrasco, tem que ter uma cervejinha. Tem gente que não gosta, tem que respeitar as religiões, mas o cara se solta um pouco mais, se sente mais à vontade. É um ambiente mais descontraído para você, de repente, chegar para um amigo, para um companheiro e falar: irmão, tá me ferrando, tá me prejudicando. Eu precisava te falar isso. Eu preciso te falar isso. Entende o que eu quero dizer? E aí o Flamengo, que sempre teve grupos unidos, assim, o PVC conta a história lá do Flamengo de 81, campeão do mundo, que quando perdeu, foi eliminado, se reuniram ali no barril 1800, é 1800? Mas é Ipanema. Barril 800? O barril não sei o quê, no Ipanema, que era quando perdeu pro Vasco em 17. Agora se chama Astor, o nome do bar. Desculpa a propaganda. Mas que se reuniu ali e todo mundo questionava, mas perderam pro um clássico, pro Vasco, né? Pro Vasco. Perderam o clássico, perderam pro Vasco e estão aqui bebendo. Mas é naquela hora ali, sem dirigente, sem imprensa, que você lava a roupa suja e você tira de cima de você alguns traumas, alguns pesos. Enfim, não estou dizendo que é isso que vai resolver o problema do Flamengo, não. Mas essa cobrança excessiva, porque os resultados, o desempenho pode não estar sendo maravilhoso, mas os resultados são bons. Tá quase classificado, está uma vitória de classificar na Libertadores, é líder do Campeonato Brasileiro. Enfim, os resultados têm acontecido, né? Então não era para tanto, não era para ter essa cobrança excessiva. E aí uma hora lá na concentração, aí, que tem reuniões para ver vídeo, tem pré-eleição, tem a hora do jantar, tem a hora do café da manhã, que todo mundo se reúne, as lideranças têm que levantar e falar: pessoal, a gente é homem, a gente tem caráter, a gente trabalha, a gente corre, a gente luta. Enfim, o que está faltando para a gente?
Não é, Zinho? Claro. Um olha pra cara do outro, pô, vamos junto. A palavra não soa bem, que eu não gosto também. Vê lá, hein? Não, pacto. Vamos fazer um pacto pela vitória, um pacto de união. Eu não gosto da palavra, porque não tem que ser da boca para fora. Isso tem que ser de fato, de verdade. Um pelo outro. Porque é injusto agredirem um, quando na verdade É o time inteiro. é o time inteiro. O que me assusta é o que aconteceu sexta-feira. O Flamengo pode voltar a perder na quarta-feira. Pode ter perdido só 3 vezes e uma vez só com o time titular. Tem um jogo duríssimo quarta-feira pela Copa do Brasil contra a Ponte Preta em Campinas. A Ponte está mal na Série B, é 13ª colocada, pode perder o jogo em Campinas. Não quer dizer porque é líder do campeonato que vai ser um ano maravilhoso do Flamengo. Mas também não queria dizer que tinha empatado com o Santa Fé porque jogou mal com o Santa Fé. 10 vezes times brasileiros visitaram Bogotá nessa década. 10 vezes. 2 venceram. Foram 2 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Não é simples jogar em Bogotá. Nunca foi simples jogar em Bogotá. Então, assim, o que me assusta é que na sexta-feira parecia que tinha razão. Quer dizer, porque nada justifica a violência, mas o Flamengo não está jogando nada desde o ano passado. Quer dizer, parece que está se justificando o que aconteceu. E é injustificável. E é evidente que tem algumas coisas que estão envolvidas naquele episódio de sexta-feira. A torcida uniformizada está brava porque perdeu o plano de sócio corporativo depois da confusão toda que houve no Maracanã no ano passado. Tem a eleição nesse ano. Tudo isso está muito misturado. Com a frustração também de desde o ano passado não ter conquistado o título, exceto o Carioca. Mas não é desse tamanho. A crise era desproporcional. Agora você volta a colocar o pé no chão para tentar começar a caminhar. A fala do Diego é muito boa, né? Ele diz, nem sempre a gente consegue fazer aquilo que todos querem, né? Mas não vai faltar, eu não vou me omitir nunca. E se eu tiver que andar escoltado e tudo para continuar vestindo a camisa do Flamengo, eu vou vestir. Eu achei assim, se cobra-se tanto essa coisa do amor à camisa, eu achei a fala dele muito boa. Demonstração de que amor, eu escolhi estar aqui, eu quero fazer história aqui. Eu acho que o torcedor rubro-negro ficou feliz com o que o Diego falou. Jogar mal ou bem acontece, né? Olha, tem uma pergunta no Twitter. Participação do pessoal na hashtag #AUPFoxSports. Tá aí. Pergunta ao Zinho. Com Paquetá nessa nova posição, aumenta o dinamismo do Flamengo? É o André César que está perguntando. Aproveitem e coloquem então, por gentileza, imagens do Paquetá nesse jogo e vitória do Flamengo, chegando à liderança do Campeonato Brasileiro, e a sua resposta, Zinho. Eu acho que sim, melhorou, porque o Barbieri, ele percebeu, o Paquetá, ele não jogou bem os últimos jogos, atuando aberto pela direita, não estava rendendo. E o Diego e o Everton centralizado, faltava uma ajuda na marcação ao Cuejá. Tanto é que o Everton não jogou o jogo anterior, jogou o Arão como um volante. O Arão não vive um grande momento, é um bom jogador, mas não tá bem. Então ele optou o quê? Trazer o Paquetá, que tem esse dinamismo, que é jovem, vai ter que continuar se moldando ele, adaptando ele. O momento certo dele sair para o jogo, porque o Flamengo às vezes está com ele perto do Cuejá, mas quando está com a bola, ele sai um pouco para o jogo, fica o 4-1, 4-1, só o Cuejá como primeiro volante, e ele adianta e ele participa ofensivamente, só que ele tem a juventude e a condição física de quando perde a bola, ele retorna mais rápido do que esses dois. Ele dá a capacidade do time se O Vinícius Júnior volta pelo lado esquerdo, não é um cara com capacidade de marcação, mas está tentando fazer, está se moldando a fazer isso, voltar pelo lado esquerdo. O Everton Ribeiro é mais experiente, consegue voltar pela direita. O Diego fica um pouco mais liberado, então ele fica mais ali num volante adversário. Quando rouba-se essa bola, chega nele, para ele fazer essa ligação, ele está mais perto do ataque. O Diego estava vindo muito aqui atrás buscar bola. Então ele penteava, ficava muito com a bola, não tem mais a velocidade para conduzir essa bola até o ataque. O Paquetá já tem isso, dá esse dinamismo. Eu acho que pode melhorar. Como o PVC falou, pode não ganhar um outro jogo ou não, mas há já uma visão diferente de uma estrutura tática. Outro ponto, os treinos dessa semana, o Barbieri alertava para o fato de que, claro, né, o Ceará jogou contra o São Paulo com 3 zagueiros, com esse sistema que é uma sanfona,
que eu vivo dizendo isso, né? Como jogava o Chelsea no ano passado, tá todo mundo jogando assim. O Ceará joga assim, o Fluminense joga assim, o São Paulo tá jogando assim. Atlético Paranaense joga assim, você faz 3 zagueiros e quando perde a bola, voltam os 2 laterais. Fica uma linha de 5. E na frente uma linha de 4. Então, qual é o antídoto para isso? Adiantar a marcação. Você não vai adiantar o tempo inteiro, ficar lá em cima para. E o gol do Flamengo, é uma bola roubada. O gol do Vinícius Júnior é uma roubada. É uma bola roubada intermediária. Atrás do meio campo. E o belíssimo passe do Coelhar. Né? Atrás da linha do meio campo, mas o Coelhar rouba e se projeta. E o Vinícius Júnior faz a transição da ponta esquerda para dentro para receber o passe. Que é a característica dele. Então, assim, o time trabalhou taticamente, e tem trabalhado taticamente para aumentar a quantidade de bolas roubadas na frente. Que é fundamental. E o Carpegiani queria fazer isso. Só que o Carpegiani não conseguiu trabalhar o time, treinar isso para realizar. É possível que o Cílio Barbieri, ou que o eventual próximo técnico consiga fazer isso, mas acho que a receita está aí. Porque o Flamengo é um time que desarma pouco, fica muito tempo com a bola, finaliza pouco. Por quê? Você roda e não consegue entrar. Se você conseguir aumentar a quantidade de vezes que você rouba a bola perto do gol, a tua chance de finalizar bem é maior. Você vai chegar na cara do gol. Carlos Eugênio Simon. Não tem nada para falar da arbitragem nesse jogo, né? Não tem nada. Não? Foi bem. Elogiar o Anderson Daronco, que captou o jogo. Uma segurança. Agora, a respeito do Flamengo, eu acho que nós temos que elogiar a atuação do presidente. O presidente está resgatando aquela credibilidade do Flamengo. E no que equacionar todas essas dívidas, tudo aquilo lá que o Flamengo tinha, que todo mundo falava, etc e tal, o Flamengo, ninguém mais vai segurar esse Flamengo. Olha lá, lotou o estádio onde vai, lota, tem torcida por tudo que é canto desse país. Então, acho que o Bandeira de Melo está fazendo um bom trabalho à frente do Flamengo. Só que tem coisas que não dependem dele. Lá dentro do campo não é com ele. Bom, eu só vou mudar a forma como eu coloquei você agora para falar do Flamengo e da arbitragem. Daronco apitou o jogo e foi bem. Então tem sim o que dizer da arbitragem. Foi bem. Então tem o que falar assim. Não tem o que falar, não mudei. Tem o que falar, ele foi bem. Foi bem. Todo o trio da arbitragem. E o Simão comentou do público, né? É de se elogiar, já bateu até o jogo contra o América, né? 52.952 espectadores, R$1.636.169. Teve um público inferior a este, mas a renda foi maior. Sim. Foi o jogo do Allianz Parque. E é para o Allianz Parque que nós vamos agora.